Bom dia, Betel. Que bom nos unirmos agora em celebração ao Deus vivo, ao Deus que adoramos e que celebramos. Quero solicitar a você que compartilhe o link deste culto, para que possamos atingir cada vez mais um número maior de pessoas com a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos cantar louvores, vamos orar uns pelos outros. Faça desse momento um momento singular na sua vida. Reúna sua família e celebre ao Senhor conosco. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor e ao Deus que tudo criou. Nós exaltamos, Criador, Deus de amor, tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo
Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar. Mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Queridos irmãos da Betel, Betel tem abençoado muitas famílias, muitos pacientes, muitas pessoas necessitadas neste período de pandemia. E agora, queridos, nós temos mais uma oportunidade de abençoar pacientes, pessoas necessitadas de doação de sangue. Devido à pandemia, diminuíram o número de pessoas
doadoras de sangue. Então nós estamos pedindo para que Betel possa nos abençoar, mas com essa ação de doação de sangue. Então nós vamos passar aí todas as informações para que possamos também ajudar esses que tanto precisam de sangue nos hospitais. Tá bom, queridos? E vai ser bênção nós estamos engajados mais esta ação abençoadora. Deus nos abençoe. Amém. Bate-papo e oração Betel, novos dias e horários. Neste fim de ano, dê mais sabor à vida de pessoas em situação de rua. Presenteie sua família e amigos com um panetone cheio de propósitos e ajude a transformar vidas. Faça já o seu pedido. Olá, queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Alguns dias atrás eu pedi para vocês orarem por um motivo muito especial e ao mesmo tempo muito difícil. Eu compartilhei com vocês que estava participando de um processo de sucessão pastoral em uma outra igreja. E conforme disse naquela ocasião, nos próximos dias aconteceria o desfecho desse processo, quando aquela igreja realizaria sua assembleia extraordinária para convite ou não a mim e minha família para nos transferirmos para essa igreja. Bem, isso já aconteceu no último domingo, no dia 22. E eu, Nívia e nossos filhos tomamos a decisão de aceitar o convite da primeira Igreja Batista em Florianópolis para sermos a família pastoral que estará liderando aquela igreja daqui para frente. Nós temos muita gratidão a Deus pelos mais de 14 anos que passamos aqui. Foi uma decisão muito difícil para nós, porque nós amamos vocês, temos uma história de alegrias, tristezas, vitórias, lutas. E essa história é uma história que envolve a gente e que nos deixa extremamente ligados a vocês. Mas antes de estarmos ligados a vocês, nós somos servos do Senhor Jesus. E quem dirige a nossa vida é Jesus. Jesus dirige não só a minha família, Ele dirige a igreja. Ele dirige não só a mim como pastor, mas Ele dirige também outras realidades espirituais que a gente chama de reino de Deus. E desse reino participam a Igreja Betel, a PIB de Florianópolis. E nesse tempo, Senhor Jesus, Ele resolveu nos tirar daqui e nos levar para lá. Assim sendo, queridos, nós estamos iniciando agora um processo de transição. No mês de dezembro, deveremos nos despedir de vocês. E por conta da pandemia, é quase certo que essa despedida será virtual, porque infelizmente não podemos abraçar vocês, estar com vocês. Mas quem sabe, depois que passar a pandemia, nós podemos nos reencontrar e dar o beijo e abraço que nesse momento a gente não pode compartilhar. De qualquer forma, eu gostaria que vocês soubessem do quanto nós amamos vocês e do quanto sentiremos falta de vocês, saibam disso.
mas talvez a maior prova de amor que nós podemos dar à Igreja Batista Betel é obedecer à ordem do dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Quero mais uma vez reafirmar aqui que a nossa saída, ela não se deve a qualquer outro motivo. Esse possivelmente tem sido o período mais gostoso que a gente tem vivido juntos. Período em que alcançamos tantas vitórias, realizamos como igreja tantas coisas, período de crescimento da igreja. E talvez esse seja de fato o período que Deus escolheu para que a nossa saída se desse num momento em que a igreja está fortalecida, a igreja está viva e atuante, servindo ao Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Conselho Gestor da Igreja Batista Betel, que andou com a gente, que se interessou pela nossa vida, pela nossa família. Eu não posso em algum momento deixar de agradecer a esses irmãos valorosos que acompanharam a gente de pertinho nesse período. E eles agora, como governança espiritual e liderança espiritual da igreja, vão assumir a Igreja de Jesus, que é chamada aqui de Igreja Batista Betel. Também quero agradecer aos meus parceiros, meus colegas, a equipe pastoral. Gente que eu aprendi a amar, equipe com quem tenho andado junto, alguns há vários anos, outros há pouco tempo, mas são amigos do meu coração. E eu sei que eles nesse momento também terão um lugar todo especial na vida da igreja. Estarão junto ao Conselho Gestor, pastoreando os corações e as vidas que o Senhor Jesus tem aqui no bairro de Santana, em várias partes de São Paulo e até em outros municípios, e todos que fazem parte da grande família Igreja Batista Betel. Nos próximos dias, tanto eu como o Conselho Gestor da Igreja, daremos algumas informações sobre como será a transição, como será esse processo de saída, mas para que você não fique ansioso e não se perca nas suas emoções, eu quero então declarar aqui a decisão que foi tomada e mais uma vez dizer que eu, a Nívia, nossos filhos, amamos vocês em Cristo Jesus. Um pedacinho de nós vai ficar aqui, porque o Guilherme Júnior, pelo menos nesse primeiro momento, ele não nos acompanhará. Então, por certo, teremos motivo de sobra para vir a São Paulo e quando viemos visitar o nosso filho, possivelmente visitaremos vocês também. Que Deus abençoe muito cada um de vocês e que nesse momento todos busquemos, através do Espírito Santo de Deus, a direção para o futuro da Igreja Batista Betel. Uma coisa eu estou seguro, esse futuro será abençoador, porque Deus não faz nada pela metade. Ainda que para nós seja um desafio mudar de cidade, mudar de estado, deixar vocês, nossos irmãos, nossos amigos, deixar nossos familiares, deixar nosso filho, ainda que isso seja difícil para nós, nós sabemos que sempre a vontade do Senhor é o melhor para todo mundo. E é com essa certeza que eu comunico então a nossa decisão diante de Deus de deixar a Igreja Batista Betel e assumir
o pastorado da Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Deixo a vocês um beijo no coração de cada um e estou em oração, a Nívia também, para que o Espírito Santo de Deus conforte, anime e dê aquilo que nós mais precisamos nesse momento, que é o discernimento espiritual, para entendermos esse movimento de Deus. Nós já entendemos a nossa parte nesse movimento, mas por certo existe agora um outro lado, que é o mover de Deus na Igreja Batista Betel e no que Ele deseja realizar. Muito obrigado por tudo, por cada dia vivido aqui. E saibam, nós nunca nos esqueceremos de vocês. Vocês moram e morarão no nosso coração. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe poderosamente essa maravilhosa igreja, a Igreja Batista Betel. Vamos consagrar agora os nossos dízimos e ofertas. Aquilo que nós temos em abundância, aquilo que o Senhor nos dá, vamos agora devolver uma parte em adoração a Ele, em obediência, para o seu reino prosperar e para que muitos sejam salvos. Vamos investir no reino de Deus. Sincronize o seu celular no QR Code, para que você possa fazer também ali a sua transferência bancária. Aproveite esse momento, una-se com a sua família e consagrem ao Senhor as suas vidas para a glória do nosso Deus e para a expansão do seu reino. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Primeiras
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por vidas consagradas aos seus pés. Muito obrigado, meu Pai, porque podemos revelar a cada dia quem Tu és, através das nossas ações, dos nossos gestos, sempre em direção ao outro, sempre procurando nos aproximarmos dos nossos irmãos e daqueles também que não Te conhecem, Senhor. Capacita-nos e habilita-nos para que cada dia possamos fazer isso cada vez melhor, de forma que o Teu nome seja glorificado. Pai, nós queremos também Te agradecer pelos dízimos e ofertas consagrados aqui. Que sejam todos, Senhor, para a Tua honra e glória e expansão do Teu reino. Abençoa os nossos irmãos que por acaso estejam agora passando por apertos financeiros devido à crise do nosso país. Também, Senhor, no dia de hoje, queremos colocar nas Tuas mãos o povo brasileiro, aqueles que estão indo às urnas para eleger seus governadores, aliás, seus prefeitos, que sejam todos abençoados nas suas escolhas. Guarda-nos, Senhor, e dirija-nos. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Nesse mês de novembro, mês que se encerra nesse domingo, estamos compartilhando sobre o discípulo de Jesus. Quem ele é, o que ele faz. E hoje eu quero te convidar a retornar a um dos relatos da chamada de discípulos. Nós já fizemos a leitura da chamada de Levi ou Mateus, e eu quero retornar a esse texto. Porém, o fizemos inicialmente na versão de Mateus, e agora eu quero ler a versão de Marcos.
Se você estiver aí com a sua Bíblia, pode abri-la ou acessá-la no 2º capítulo do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler a partir do verso 13 e relembrar a chamada desse discípulo. E o objetivo hoje será introduzir uma noção básica do discipulado, que é manter o foco em Jesus. É sobre isso que nós vamos comentar hoje. Quero, portanto, te convidar a acompanhar comigo essa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração. Quero te convidar a orar comigo neste momento. Vamos juntos buscar a face do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos dá de presente, e não apenas o dia, mas nos dá a experiência maravilhosa de seguirmos a Jesus nesse dia. A experiência de sermos discípulos de Jesus nesse dia. Peço que esse trecho que lemos da tua palavra fale profundamente ao nosso coração e que tenhamos um momento muito precioso de crescimento e de aprendizado através da tua palavra. Mais uma vez agradecemos porque Jesus é o nosso Senhor e agradecemos também pelo privilégio de sermos seus discípulos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Seguir a Jesus é um grande privilégio para todos nós. Mas uma pergunta que muitas pessoas fazem, e talvez seja a sua pergunta, como foi várias vezes a minha, é a seguinte: como, no decorrer da minha vida, eu seguirei Jesus sempre, em todos os momentos? Como na prática é seguir a Jesus? Como que eu consigo, de uma maneira assim, natural, seguir o Senhor Jesus? Eu sempre respondo, e tenho tentado fazer isso para mim mesmo, que a maneira mais prática de seguir a Jesus é manter o foco em Jesus. A maneira como seguiremos a Jesus em cada momento da nossa vida está nessa
possibilidade de manter o foco em Jesus. Manter o foco é prestar atenção. Manter o foco é olhar firmemente para. Manter o foco é não se distrair, mas sim estar atento a alguma coisa. Manter o foco é prestar uma atenção tão grande que você estará naturalmente seguindo aquela pessoa, porque está olhando para ela. Eu nunca me esqueço de uma situação bem prática que ilustra o que é manter o foco. Você já seguiu alguma pessoa? Por exemplo, você estava no seu veículo, um amigo estava no veículo dele, e vocês dois iam para o mesmo lugar. Então seu amigo disse, me siga, e lá foi você. Você foi seguindo, ele dobrava para a direita, você o fazia também, ele entrava à esquerda, você também entrava, mas em determinado momento você se distraiu e ele entrou à direita e você continuou em frente. E daqui a pouco você viu um veículo parecido e achou que era até o veículo do seu amigo. E ele começou a seguir para determinada direção e você foi seguindo também, até que de repente ele para, sai do carro e você percebe que estava seguindo a pessoa errada. Essa pessoa era eu. Eu certa vez segui o carro errado e, portanto, cheguei no lugar onde não queria chegar. Eu estava batendo papo e perdi a atenção. Há muitas pessoas que estão bem distraídas em relação a Jesus. Elas não têm olhado com atenção para Jesus. Não estão mantendo o foco no Senhor Jesus. E por isso, não conseguem desenvolver uma vida de discipulado. Uma vida como seguidores do Senhor Jesus. Vamos olhar agora para o texto lido. E juntos vamos tentar aprender sobre manter o foco no Senhor Jesus. Eu comentei que já lemos sobre o chamado de Mateus, ou Levi, se trata da mesma pessoa. O fizemos lendo Mateus capítulo 9. Mas hoje lemos, no capítulo 2 de Marcos, a mesma experiência, só que com o olhar do evangelista Marcos, que é um pouquinho diferente do olhar de Mateus. O Evangelho de Marcos é possivelmente o mais antigo dos 4 evangelhos. E ele tem um estilo diferente de Mateus, diferente de João, diferente de Lucas. No Evangelho de Marcos, as coisas acontecem com mais rapidez. Ele é um evangelho que mostra Jesus agindo. Ele mostra Jesus realizando seus feitos de uma forma bem intensa. Quando você lê os 2 primeiros capítulos de Marcos e compara, por exemplo, com os 2 primeiros capítulos de Mateus ou de Lucas, você vai perceber como Marcos narra a vida de Jesus de uma forma diferente. Porque já no primeiro capítulo, Marcos mostra Jesus agindo. Se você retornar os seus olhos um pouquinho e ler comigo, por exemplo, capítulo 1 de Marcos,
você já encontrará Jesus curando, Jesus expulsando demônios, Jesus chamando os primeiros discípulos. É um evangelho intenso. E no olhar de Marcos, a chamada de Mateus também é intensa. Vamos tentar entender como os fatos são narrados e aí vamos olhar para a chamada de Mateus propriamente dita. Estamos diante de um momento em que Jesus está curando muita gente. O capítulo 1, a partir do verso 29, mostra uma multidão procurando Jesus e sendo curada pelo Senhor Jesus. Temos um caso também muito especial, que é a cura de um leproso. Especial porque os leprosos na sua época tinham uma condição especial, não no sentido positivo, mas sim negativo. Eles viviam à margem da sociedade. Começamos o capítulo 2 e temos uma nova cura. Uma cura que se dá num contexto bem interessante. Um homem paralítico é levado até Jesus. E Jesus está numa casa cheia. Os amigos desse homem o descem pelo telhado. É uma história bem conhecida. E aí então nós chegamos até a chamada de Mateus. Você lê comigo, no verso 13, uma transição da coletividade, da casa cheia, que aparece nos primeiros 13 versos do capítulo 2. Agora existe o foco em um personagem, que é Mateus. O texto diz que, em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Quero destacar aqui algo bem interessante no ministério de Jesus. Jesus está curando agora, daqui a pouco Jesus está ensinando, daqui a pouco ele está conversando sozinho com uma outra pessoa. Jesus fez do seu dia a dia uma oportunidade ininterrupta de ministrar, de abençoar, de ajudar, de socorrer pessoas. Para Jesus, manhã, tarde e noite eram oportunidades de realizar a obra do Senhor. Como nós temos que aprender com Jesus. E como temos que focar em Jesus. A religiosidade escolhe dias e horas para que a obra de Deus seja feita. Mas quando olhamos para Jesus, qualquer hora é hora. Qualquer dia é dia. O Senhor Jesus, andando por toda parte, ia realizando a obra do Senhor. Ele liberta e cura um leproso, ele cura um paralítico e elogia a fé dos seus amigos. E logo em seguida Jesus vai para a praia, para a beira do mar, e ele começa a ensinar. Uma multidão está ali, diz o verso. Mas o objetivo de Jesus naquele momento, ele não está focado na multidão, mas sim em um homem, o homem Mateus, o homem Levi.
O verso seguinte, verso 14, diz que enquanto Jesus caminhava por ali, ele viu Levi, ou Mateus, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. Eu gosto muito dessa transição, porque ela ilustra e representa o que Jesus sempre faz em relação a nós. Estamos em meio a uma multidão, mas Jesus tem algo particular para nós. Estamos diante de muitas pessoas, mas Jesus olha para nós individualmente, usando o verbo que é tema da nossa mensagem. Eu diria que Jesus Cristo olha para nós de uma maneira tão singular que Ele nos enxerga como se fôssemos os únicos. Ele nos enxerga como se não houvesse mais ninguém perto de nós. Ainda que o texto não traga alguns detalhes, estudando a narrativa bíblica, nós sabemos que Mateus estava em um local público e onde uma grande multidão afluía todos os dias. Ele era um coletor de impostos, um cobrador de impostos. Ele ficava num local estratégico, onde as pessoas necessariamente tinham de passar. Jesus acabara de ensinar uma multidão, ele vem andando, e é bem natural interpretar o verso 13 e na passagem para o verso 14, que essa multidão que ouviu o ensino de Jesus possivelmente está seguindo Jesus. Jesus não está sozinho. Mas o olhar de Jesus agora não será dirigido para a multidão, mas será dirigido a um homem. Um homem que, como você e eu, tem uma história, tem uma ocupação. Jesus olha para aquele ser, para aquele indivíduo, para aquela pessoa, e naquele momento a multidão não está em foco. O foco está em Mateus. O foco está naquele cobrador de impostos. Querido, Jesus olha para mim e Ele olha para você. O olhar de Jesus consegue detectar a nossa presença e, mais do que presença, a nossa existência. Jesus olha para nós, Ele nos enxerga. Não importa onde estamos, o que importa é que, existindo, somos alvo do olhar de Jesus. Jesus olha para nós como olhou para Mateus. E é interessante lembrar que Mateus não está dentro de um templo. Mateus não está estudando a Bíblia. Mateus até então não era um homem daqueles que a gente poderia dizer muito religioso. Mateus não está realizando nenhuma atividade que poderíamos chamar de religiosa. Mateus está trabalhando e possivelmente, seguindo a tradição dos cobradores de impostos, Mateus estava realizando um trabalho desonesto,
porque além de cobrar o imposto devido, ele fazia o que seus colegas de profissão costumavam fazer, que era cobrar a mais, que era exigir não o que o Império Romano exigia, mas sim o que eles queriam para si mesmos. É nessa condição que Jesus enxerga as pessoas, na condição da verdade, na condição do dia a dia. Irmãos, nós não precisamos realizar uma rotina religiosa para sermos vistos por Jesus. Nós não precisamos do domingo para sermos vistos por Jesus. Nós também não precisamos de um templo para sermos vistos por Jesus. Jesus nos vê. Ele toma a iniciativa. Em meio à multidão, o foco de Jesus está em você, em mim. Ele que veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, naquele momento, ele vê apenas um perdido, o perdido Mateus. Naquele momento, Jesus vê apenas uma pessoa que precisava ser salva, Mateus. Naquele momento, o olhar de Jesus é todo para Mateus. Jesus nos vê da mesma forma que viu Mateus. Eu não sei a sua condição. Eu não sei o que você tem vivido. Eu nem sei se você é uma pessoa religiosa ou não. Eu não sei como tem sido a pandemia para você. Talvez você esteja perdido, talvez esteja desanimado, talvez tenha abandonado a fé. Talvez há meses você não participa de um culto e resolveu hoje assistir esse culto. A única coisa que eu sei é que nesse momento, Jesus olha para você. Jesus te enxerga. Jesus olha não apenas para um Mateus, mas ele olha para um Guilherme. Ele olha para você. Você está nesse momento sendo a atenção principal para Jesus. Mas o texto continua. E agora há uma frase que muda tudo. Porque Jesus olha para Mateus, enxerga Mateus. Mateus não passa despercebido. Quando Jesus vem andando e vê Mateus ali sentado na coletoria de impostos, Jesus o enxerga, tem o foco nele. Só que Jesus faz um pedido a Mateus. O pedido é: siga-me. E o texto continua dizendo que Levi, ou Mateus, se levantou e seguiu ao Senhor Jesus. São poucas palavras para falar muita coisa. São poucas palavras para descrever algo maravilhoso que estava acontecendo ali. Jesus chega para Mateus e diz: Mateus, a partir de hoje, olhe para mim, foque em mim, porque eu estou te convidando para uma experiência nova de vida. Eu quero que você me siga. Então, Mateus, olhe para mim. Tenha o foco em mim. Queridos, não adianta apenas sabermos que Jesus se importa, que Jesus nos ama, que Jesus nos vê. É preciso uma contrapartida da nossa parte, porque Jesus quer um relacionamento conosco. Ele não quer apenas nos observar,
Ele não quer apenas nos distinguir da multidão. Jesus quer algo a mais. Jesus passa pela coletoria, mas ele quer estabelecer um relacionamento com aquele homem que está do outro lado da mesa. Então Jesus diz a ele: venha, me siga. Vamos começar um relacionamento. E imediatamente Mateus se levanta. E agora é Mateus quem vai olhar para Jesus. Agora é Mateus quem vai desenvolver toda a intensidade do seu olhar para Jesus. Queridos, o nosso foco precisa ser Jesus. Mas como nós olharemos para Jesus se, de modo muito diferente de Mateus, continuamos no nosso mundinho, na nossa realidade, na nossa rotina já estabelecida? Querido, se Mateus continuasse sentado, daqui a pouco Jesus teria passado e sairia do olhar e do foco de Mateus. Mas Mateus se levanta. Ele não quer perder Jesus de vista. E talvez essa grande motivação de Mateus em seguir a Jesus seja exatamente o que falta para muita gente. Há pessoas que ouvem sobre o amor de Jesus. Elas ouvem sobre um plano maravilhoso de Jesus para o ser humano. Elas ouvem sobre a atenção que Jesus tem para com elas. Elas ouvem sobre as bênçãos que são dadas através de Jesus. Mas elas continuam sentadinhas na sua realidade de vida. Elas não se mexem, elas não saem do lugar. Elas, paralisadas, continuam olhando para os lugares que sempre estiveram diante de seus olhos. Mateus não. Mateus agora foca em Jesus. Ele agora olha para Jesus. Jesus vai andando, Mateus se levanta. Mateus não quer perder Jesus de vista. Querido, todos nós, se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos focar, precisamos olhar para Jesus. Não podemos perdê-lo de vista. E na prática, isso significa que a palavra de Deus precisará partir desse momento único em que percebemos que Jesus está olhando para nós. A palavra de Deus será, a partir de então, os nossos olhos para a vida. Nós vamos olhar para a existência, olhar para a agenda, olhar para o trabalho, olhar para as pessoas a partir da palavra de Deus. Porque é ela que nos mostra o que Jesus quer. É ela que nos mostra para onde Jesus está andando. Mas além da palavra de Deus, nós precisamos nos abrir e nos render à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo tem como uma de suas funções e atividades nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por vezes, queridos, nós não saímos de onde estamos e não focamos o nosso olhar em Jesus, porque na verdade somos resistentes à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando em nós, mas nós não queremos nos submeter à direção que o Espírito Santo dá. Não queremos obedecer.
não queremos sair da nossa zona de conforto, não queremos ceder à nossa própria vontade. Mateus, ele já se levantou, já saiu de trás da sua mesa e ele está olhando para Jesus, ele está seguindo a Jesus e naquele momento a vida de Mateus começa a mudar, porque o seu foco não é mais a coletoria de impostos. O seu foco agora é Jesus. O texto continua. E no verso 15, nós temos um segundo momento na experiência de Mateus em relação a Jesus. Diz o texto: mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Jesus está na casa de Mateus. E Mateus está rodeado pelos seus amigos. Quem são os amigos de Mateus? São os cobradores de impostos e são outros pecadores. Perceba, os cobradores de impostos também são chamados no texto de pecadores. E à luz da cultura da época, pecadores não era uma palavra de boa fama, não era um adjetivo a ser usado em relação a pessoas boas. Na verdade, pecadoras não era apenas um termo religioso. Dizer que alguém era um pecador era uma referência tanto à vida religiosa como à vida moral. Jesus está ali, na casa de Mateus, cercado por pecadores. E a pergunta que vem à mente, numa leitura inicial, é a seguinte: o que Jesus foi fazer lá? Por que Jesus está lá? E a resposta que nos vem, irmãos, é maravilhosa. Jesus está nos ensinando, na chamada daquele discípulo, o que deve acontecer na vida de toda pessoa que segue a Jesus. Jesus está nos ensinando que as pessoas que nos cercam precisam conhecer o mesmo Jesus que nós conhecemos. Mas não apenas conhecer Jesus, mas também perceber que a partir do momento que o nosso foco está em Jesus, nós temos uma nova vida, nós vivemos uma nova realidade. Os cobradores de impostos, os amigos de Mateus, estão conhecendo Jesus naquele momento. Eles estão percebendo que a vida de Mateus passa a ser uma vida diferente. Porque agora Mateus está olhando para Jesus. Agora Mateus está focado no Senhor Jesus. Mateus convida Jesus para uma refeição na sua casa. E isso é muito importante na narrativa histórica. Porque levar um visitante à casa e convidar os amigos para essa refeição denota a importância do visitante. Jesus é pessoa de honra naquela refeição. E eu pergunto a você, qual é o lugar de Jesus na tua vida, na tua rotina, na tua casa? É um lugar de honra? Para muitos, infelizmente, não é. Há pessoas que escondem a sua fé. Há pessoas que escondem o seu relacionamento com Jesus. Há pessoas que têm vergonha de Jesus.
Eu nunca me esqueço de uma situação em que conversava com um jovem e ele olhava para os lados e estava muito ali perturbado. Eu o havia encontrado em um shopping e parei para conversar com ele. E eu vi que ele estava muito inquieto, olhando para os lados. Enquanto eu perguntava como está a sua família, como está você, eu vi aflição no olhar dele. E essa aflição aumentou. Quando alguns rapazes vieram, o cumprimentaram, e ele não sabia se me apresentava e nem como me apresentava aos seus amigos. Ele preferiu não me apresentar, porque ele teve vergonha. Ele ficou tímido de me apresentar como seu pastor, ou até de me apresentar como Guilherme. Um dia depois, recebo uma mensagem de WhatsApp, ele pedindo perdão e dizendo: eu realmente fiquei constrangido, porque eu pensei que você poderia puxar conversa com eles e falar de Jesus a eles. Você consegue imaginar um discípulo de Jesus que tem vergonha de Jesus e tem medo que as pessoas saibam que ele é um discípulo de Jesus? Há muitas pessoas assim. Há muitas pessoas cujo foco, cujo olhar não está em Jesus. Porque se estivesse, a mesma mudança de vida vista em Mateus aconteceria em suas próprias vidas. Não poderia deixar de lado o verso 16, porque ele faz parte do contexto e mostra um outro foco de alguns convidados da festa. Diz o texto: quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Perceba que eles também olham para Jesus. Eles também prestam atenção em Jesus. Mas que tipo de olhar eles têm para com Jesus? Admiração, respeito, alegria, submissão? Não. O olhar deles é um olhar que tenta destruir a moral de Jesus. Eles colocam em dúvida quem Jesus é. Eles indiretamente, no meio ali de uma festa, de uma refeição, eles estão levantando um tipo de dúvida moral que afeta o olhar das pessoas para com aquela pessoa que é destacada. Eles estão dizendo: olha, esse Jesus, ele não deve ser gente boa, não. Porque olha com que ele está comendo. Olha onde ele está. Tem muita gente seguindo esse Jesus, mas esse Jesus não é tão religioso como se diz. Esse tipo de olhar é o olhar que diminui Jesus. É o olhar que não consegue perceber a grandeza do Senhor Jesus. No caso,
Esse foi o olhar dos fariseus, dos líderes religiosos. Mas esse é o olhar de muita gente, seja religiosa ou não. É o olhar que deprecia, é o olhar que zomba, é o olhar que ignora Jesus. E é um tipo de olhar que está de maneira bem sutil na mentalidade da nossa sociedade. Esse Jesus não vale a pena ser ouvido. Esse Jesus não é tão bom. Esse Jesus não é santo. É o olhar de quem não percebe a grandeza do Senhor Jesus. Meu querido, talvez esse seja um olhar parecido com o seu. O olhar que não consegue perceber o quanto Jesus é maravilhoso. E aí, quando Jesus ouve essa crítica, ele responde da seguinte forma, verso 17. Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Nesse momento, Jesus declara quais são as pessoas que olharão para Ele, que não desviarão o foco dele. Essas pessoas são chamadas de quê? De doentes e de pecadoras. Essa era a condição de Mateus, um doente e pecador. O doente, quando vê o médico passar, corre até o médico e pede ajuda. Eu estou doente, doutor. O pecador, quando vê uma chance de restauração de sua vida, ele também abre o seu coração e diz: me ajude, porque eu preciso de perdão e de graça. Os discípulos de Jesus, as pessoas que seguem a Jesus e olham para Jesus, são essas que admitem o seu pecado, a sua condição falível. São aquelas que admitem que precisam do médico dos médicos. Agora, aquele que se acha pleno, são, justo, aquele religioso que ousa dizer que porque nasceu num lar cristão está acima dos outros, ou aquele religioso que diz: eu já li a Bíblia 1, 2 ou 3 vezes, ou aquele religioso que diz: eu não perco um culto no domingo. Aquele religioso talvez se enxergue como uma pessoa que não precisa tanto de Jesus, porque afinal de contas, ela já saiu de um estado difícil, mas agora ela está bem e não precisa mais da graça restauradora de Jesus. Os homens e mulheres que seguirão Jesus são aqueles que admitem a sua situação, admitem que sem Jesus não são nada, ninguém, admitem que precisam de Jesus e precisam muito. Os homens e mulheres que manterão o seu olhar fixo em Jesus são aqueles que não conseguem viver sem Jesus. São aqueles que acordam pela manhã e declaram: Jesus, eu preciso de Ti. Eu anseio por Ti.
eu não sei viver sem ti. Mateus olhou firmemente para Jesus. Ele focou o seu olhar em Jesus. Ele passou a seguir Jesus. E você? Para quem você está olhando? Você está olhando para Jesus? O seu foco está em Jesus. Por olhar para Jesus, você tem a coragem de sair da sua condição, do seu mundinho, sair daquilo que para você é o ideal, e tem coragem de se submeter aos novos caminhos que Jesus Cristo te indica a partir da palavra. Você tem coragem hoje de dizer: Jesus, o que tu queres é o que eu quero. Jesus, para onde tu estás indo é para onde eu quero ir. A tua vontade é o que eu desejo. O que o teu Espírito Santo trabalhar em mim é exatamente o que eu irei fazer. Olhando para o texto, nós concluímos que precisamos mais de Mateus do que de fariseus. Porque fariseus não estão focados em Jesus. Mas os Mateus, ou os Levis, esses estão. E o meu desejo honesto é que eu e você sejamos parecidos com Mateus. Sejamos parecidos com Levi. A nossa coletoria de impostos, a nossa realidade, ela pode ser mudada por Jesus. E se cada um de nós olhar para Jesus intensamente, eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar. Porque Jesus não passa por nós e nos deixa na mesma condição em que nos encontrou. Jesus passa por nós, nos chama para segui-lo e nos tira de uma realidade, nos fazendo vivenciar algo muito melhor, algo muito maior, algo maravilhoso, porque acredite, não há nada melhor do que ser um discípulo de Jesus. Olhe para Jesus. A Bíblia, ela nos mostra esse Jesus que passou e que continua passando e nos chamando para segui-lo. Você já é um seguidor de Jesus? Então eu gostaria que você orasse agora e pedisse fé, ânimo e disposição para continuar seguindo Jesus. Mas se você ainda não é um seguidor de Jesus, eu quero te convidar agora a orar, entregando sua vida a Jesus e a iniciar hoje essa experiência maravilhosa de seguir a Jesus, de olhar para o Senhor Jesus. Talvez você esteja confuso, não saiba como fazer isso. Nós estamos aqui para te ajudar, mas o primeiro passo a ser dado, ninguém pode te ajudar. Porque é uma decisão sua. A decisão de crer em Jesus e de, pela fé, olhar para o Senhor Jesus. Você pode fazer essa oração com as suas próprias palavras. Você pode dizer: Jesus, eu entendi que o Senhor olha para mim, que o Senhor quer estabelecer um relacionamento comigo. Então hoje, Jesus, eu vou me entregar a Ti, eu vou começar a andar contigo, eu vou olhar para Ti. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Faça a sua oração como você quiser. E enquanto
você está orando, eu quero lembrá-lo da última frase que nós lemos nesse texto. Essa frase linda e bendita de Jesus. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nesse momento, nós reconhecemos que somos doentes por causa do pecado, mas Jesus é cura para nós. Somos injustos por causa do pecado, mas Jesus, santo que é, pode nos ajudar a viver uma vida completamente nova com Ele. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque da mesma forma que Jesus passou por Mateus, Ele passa por nós. Da mesma forma que Jesus olhou para Mateus, Ele olha para nós. E da mesma forma que Ele convidou Mateus a mudar de vida, convidou Mateus a segui-lo, hoje Jesus também nos convida. E nós agradecemos, porque qualquer pessoa pode ter uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero colocar em tuas mãos aqueles queridos amigos que estão começando uma experiência com Jesus hoje. Estão começando um relacionamento com Jesus hoje. Começaram nesse momento a olhar para Jesus. Ó Deus, abençoe cada um deles, motive-os, que eles comecem uma vida totalmente nova com Jesus e que eles nunca mais desviem o olhar de Jesus. Mas também quero te pedir por aqueles que um dia olharam, mas pararam de olhar. Um dia estavam tão focados em Jesus, mas hoje estão distraídos, estão olhando para todos os lados, menos para Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia. E que hoje seja um dia de pessoas novamente focando sua atenção em Jesus. E aos que estão focados nele, eu peço a força e a graça de Jesus, para que eles nunca desviem o seu olhar. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido. E não esqueça nunca que Jesus está olhando para você e Ele te convida a olhar para Ele também. Deus abençoe a sua vida. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar.
e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos O nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ao término deste culto, quero compartilhar com você a nossa agenda da semana, onde nós vamos desenvolver algumas tarefas que nos treinarão para sermos cada dia melhores discipuladores, para que sejamos discípulos de Jesus. Aliás, essa é a nossa visão que eu quero recordar com você agora. Ser uma igreja multiplicadora de discípulos de Jesus Cristo. É isso que nós queremos nos tornar como igreja. Não é um papel isolado de cada um, mas é unidos como igreja, cada um fazendo a sua parte, cumprindo a sua missão no reino. Vamos assim multiplicar o reino de Jesus Cristo e multiplicar discípulos de Jesus. Temos como motivo de oração para que todas as nossas ações tenham como objetivo final seguir a Jesus. Invista tempo em oração, interceda por sua igreja, por seus irmãos e por você mesmo, para que todas as ações dessa semana provem e comprovem que você é um seguidor de Jesus Cristo, que você não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas que você anda com olhos firmes na direção que Jesus tem para você. Temos também um versículo bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Assim nos diz: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Meu amigo, grude na palavra, cole com a palavra e você vai ver muita coisa na sua vida ser transformada diariamente pela presença do nosso Deus através da sua palavra. E ore também com mais uma pessoa do seu cartão de oração. Se aproxime, conviva, interceda por ela, para que ela se torne também um discípulo de Jesus, assim como você.
assim como a nossa igreja pretende ser, uma igreja de discípulos de Jesus Cristo. Até mais, logo mais às 18 horas temos o culto da tarde e eu convido você a celebrar conosco e também linkar com o culto da tarde. Boa tarde, Betel.